Tá com fôlego em dia? Tá pronto para ouvir muitas notícias? Então se ligue no AVNews que hoje está recheado. André Gílio, diretor-geral da Capa, vai falar aqui nesse vídeo sobre o seu sentimento, vai dar detalhes sobre a coleção. Será que vai ser uma coleção acessível ao bolso do torcedor? E a camisa que vazou, será que realmente é aquela que a Capa vai lançar? Escute até o final, vamos falar sobre o projeto de São Januário. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Será que realmente tem investidor interessado? E a situação do entorno de São Januário? Tem imbróglio jurídico? Além de muitas outras informações sobre o time, sobre Fred Guarim. Enfim, tem notícia à beça, notícia a rodo, do jeito que eu gosto, do jeito que você gosta e do jeito que ela gosta também. Ela tá chegando para abrir o AVNews. Vem, guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite nessa quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Vamos então às informações, que é o que você gosta, que é o que você nos cobra sempre e a gente traz com o maior prazer. Então vamos iniciar a 100 por hora. Vamos até São Paulo ouvir André Gílio, diretor-geral da Capa. Todo mundo ansioso, né? Todo mundo na expectativa, todo mundo nervoso. André Gílio vai falar sobre o que ele está sentindo nesse momento. Qual é o sentimento da Capa em relação à questão do lançamento? Ele fala sobre aquilo que vem atrapalhando, aquilo que atrapalhou, mas vai falar também sobre o momento da relação entre Capa e Vasco da Gama. Agora, a gente está bastante ansioso. Acho que ansiedade é a palavra que reina em relação a esse projeto. A gente tem conhecimento de que a expectativa sobre ele é muito grande, é uma expectativa muito grande por parte da Capa, uma expectativa grande por parte do clube, uma expectativa grande por parte dos torcedores, do consumidor, das lojas em receber o produto. Tá? E a gente sabe e quer atender essas expectativas. A gente está ansioso para mostrar o nosso trabalho, para mostrar o resultado desse trabalho que a gente desenvolveu junto ao clube. Tá? Mas assim, precisamos de qualquer forma situar um pouquinho o projeto. Tá? Essa bagunça que a pandemia fez no mercado, ela não colaborou em nada com o nosso projeto, tá? com o andamento dele. A gente não contava, e acho que ninguém contava desde o começo que ia acontecer. E também a gente não contava que o tempo que ia durar tanto tempo, né? Inclusive eu me recordo muito quando a gente falou de vou ficar em casa, a gente estava falando de 10 dias, 15 dias, passa-se 90 dias e a gente não está ainda voltando numa rotina de trabalho normal, ok? E é nosso entendimento que mesmo quando de alguma forma a gente voltar, ou isso voltar, a gente não volta para um mesmo cenário, para uma mesma realidade. As coisas vão acontecer diferente. Quando a gente fala de voltar ao normal, esse normal ele vai ser diferente do que era o normal que a gente tinha anteriormente. Mas que não serve mais para a gente ficar usando como subterfúgio, e na realidade o que a gente tem que entender é o que é a realidade atual, com o que a gente pode contar, e em cima desse cenário, dessa nova realidade, a gente tem que fazer os nossos novos planejamentos e definir as nossas novas ações de trabalho. Como um ponto positivo, a gente tem observado que várias dessas medidas e situações que foram impostas por conta da pandemia, pela existência do Covid, por algumas restrições estaduais, municipais, sejam o que for, elas estão sendo contornadas, amenizadas e está se encontrando caminhos de resoluções, tá? E que vai acontecer de uma forma gradativa. Eu sei que a grande dúvida e a grande informação que todo mundo espera é em relação à data, o momento do lançamento. Como eu já tinha até te comentado anteriormente, essa data de lançamento, essa definição desse momento, ele vai ser feito pelo clube em conjunto com a Capa, e que cada parte
está fazendo as suas análises e a gente entende que diversas condições elas têm que ser observadas para se tomar uma decisão correta sobre esse assunto, né? André Gílio fala sobre o que realmente está atrapalhando, o que hoje é empecilho para que as peças possam ser divulgadas e vendidas para o público. Acho que são 3 os principais pilares que a gente observa, né? Um deles é a questão de fabril, desenvolvimento e produção, né? Um segundo ponto é o mercado, lojas, essas coisas, e o terceiro são as atividades esportivas e o clube, né? O primeiro ponto, se a gente for falar dessa parte fabril, muito importante entender a questão de disponibilidade de insumos e matérias-primas, que são importantíssimas para que se produza os itens, são todos os itens e os insumos que compõem a camisa, que é tecido, escudo, costura, transfer, assim, desde etiqueta, plásticos, envelope, tudo. Para que o produto esteja pronto, tudo tem que estar disponível, e não só disponível, mas disponível na quantidade necessária. Ou seja, eu preciso em quantidades suficientes para atender o que se procura. Então, assim, houveram diversos problemas de fornecimento e abastecimento. Várias fábricas tiveram suas operações interrompidas, vários fornecimentos não chegaram, foram interrompidos, ou por falta de matéria-prima, muita matéria-prima desse segmento ele é importado, ele vem de fora do Brasil, e não preciso dizer o quanto que ficou difícil trazer esse tipo de produto, tá? A gente teve também problemas sérios com interrupção de atividade de fábricas, por medidas, por decretos, por leis, empresas que foram impedidas de deixar seus funcionários entrarem nas fábricas. O nosso segmento é um segmento, essa parte de produção, ele é muito intensivo em mão de obra, principalmente você pega essa parte de costura, são muitas costureiras que ficam juntos, muito, muito próximos. Então várias fábricas tiveram seu funcionamento impedido, e algumas delas, quando se liberadas, elas tiveram uma liberação parcial. Então a fábrica podia trabalhar num período menor, com menos pessoas, com mais, por exemplo, 20, 30% do tempo normal, com 20, 30% do número de funcionários, o que de certa forma causa um impacto desconfortável aqui numa linha de produção. E aí você entende quando eu falo aquela questão de ansiedade, a gente com ansiedade de produzir, de ter as coisas prontas e tendo que trabalhar com essas dificuldades, tá? Então esse é o pilar que eu falo aqui. Um segundo pilar que é muito importante para a gente seria a questão do comércio, do varejo, do mercado. A reabertura do mercado é um ponto que precisa ser, precisa ser bastante monitorado, tá? Por quê? Porque é na loja, a loja acaba sendo o distribuidor do nosso produto. Os produtos que a gente desenvolve, eles chegam para os clientes, eles chegam para os torcedores através dessas lojas, sejam lojas virtuais, sejam lojas físicas, sejam as lojas oficiais do clube. Então é muito importante o restabelecimento dessas operações, e não só a reabertura, como o entendimento da situação de cada um desses cenários. A gente está falando aqui de um projeto que ele não se restringe a uma única cidade, a um único estado. É um projeto de dimensões nacionais, e nós temos compras, pedidos para o Brasil inteiro, e a gente precisa entender a situação desse mercado para tomar essa decisão, porque não adianta pensar em lançamento se o produto não encontra seu caminho de chegar aos clientes. E a gente tem uma diversidade muito grande de clientes. E um terceiro pilar, que acho que também tem a sua extrema importância, que são a retomada das atividades esportivas, tá? E a gente pode separar em duas fases, né? A questão da própria atividade do clube, seja nas suas atividades internas, preparo, treinamento, entre outros. E outro fator de grande relevância seria uma retomada dos campeonatos que foram interrompidos, que consequentemente direcionam a retomada dos jogos,
tá? Entendendo que o jogo de futebol é a principal vitrine, tá? Onde o produto vai ser exposto, principalmente é o campo. Então o campo é a vitrine do nosso projeto. Então muito importante a gente ter ciência dessas datas. Sejam as datas da retomada dos jogos e também do início de outros campeonatos, coisas desse tipo, tá? Outro ponto importante, que talvez seja de todos esses pontos, em que nesse momento talvez sofra o maior nível de restrição, seria a liberação a liberação da presença de público nos jogos. Mas em linhas gerais, o que a gente pode observar é que muito já se evoluiu se comparado com o que a gente tinha lá em maio e abril, tá? Então, cenários novos, insumos novos para a gente tomar essa decisão. O diretor-geral da Capa vai dizer agora se está feliz com a coleção. Ele tem um privilégio, ele recebe as roupas em casa para ver. E ele vai dizer a você se realmente as coisas que estão chegando para ele estão de tirar o fôlego, hein, André? Mas assim, todo o processo de produção está sendo extremamente acompanhado, tá? A gente tem recebido eu tenho recebido inclusive peças em casa, que a gente recebe normalmente as peças, seja peças pilotos, sejam peças já saída da própria produção para fazer a evolução, e assim eu estou extremamente satisfeito com o resultado final dessa coleção, tá? O resultado seja em critérios de qualidade, questões de acabamento, e seja em relação à modelagem e o design dos itens, tá? O clube, ele nos acompanha nesse processo, tá? E eles são extremamente exigentes em relação a esses itens, então acompanhando constantemente, tá? E frisando, para dar o mérito lá, o clube teve uma participação intensa em todas as fases desse projeto, principalmente nas fases iniciais de desenho e desenvolvimento do produto, tá? Então o produto foi um projeto, uma coleção inteira que foi criada a 4 mãos, com equipe montada, com profissionais da Capa Brasil, na verdade 6 mãos, Capa Brasil, Capa Itália e equipe de criação do clube, que foi extremamente importante no trabalho e na agilização desse processo, que foi de certa forma atrapalhada por conta dessas restrições da pandemia. Uma preocupação, se é um valor acessível, se é uma coleção acessível para o torcedor. André Gílio fala sobre como é a coleção e se é possível para o torcedor consumi-la na totalidade. Com relação à coleção, eu posso dizer que ela é uma coleção bastante ampla e bastante diversificada. A gente tem diferenças de materiais, de acabamentos, temos diferença de propósito dos produtos, e sempre foi uma preocupação desse processo de desenvolvimento buscar qualidade, mas também buscar a acessibilidade, tá? Eu posso dizer que a gente tem produtos que tipicamente são mais acessíveis do que o mercado costuma trabalhar, considerando, lógico, que alguns deles, por questão de composição, de matéria, de material utilizado, de tecnologia de produção, terão um posicionamento diferenciado. Então, quer dizer, a gente, essa diversidade ela vai acontecer, ela vai estar presente nas lojas, e a gente espera que com essa diversidade a gente consiga atender a expectativa dos diversos públicos que vão se interessar por esse produto. E para concluir, ele vai falar sobre a questão do vazamento. Saiu uma foto, a gente já informou isso aqui na semana passada, trouxemos essa informação, mas fiz questão de pressioná-lo. André, preciso que você fale. Realmente, o que foi vazado é o material da Capa? Dê a palavra oficial da empresa, André. Até o momento não houve nenhuma divulgação por parte da Capa, nenhum tipo de teaser a respeito de qualquer produto que esteja presente nessa coleção. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, assim, por enquanto não saiu nenhuma divulgação de qual é o produto, seja camisa 1, 2, 3, assim, nenhum produto saiu ainda como divulgação oficial
da parte da capa. E reforçando, a data de lançamento ela será formalmente, vai ser informada pelo clube no momento oportuno. Espero que tenha aí te abordado todos os tópicos aí que você perguntou ali. Tá bom? Valeu, um abração aí pra vocês e saúde aí. Falei também com o Fábio Monterrosso, que é o gerente geral de marketing do Vasco. E o Fábio foi bastante claro comigo. Flávio, até porque não posso ficar vindo toda hora aqui desmentir qualquer vazamento. Estou dando a informação uma única vez. Não é oficial. Não é a camisa da capa aquela que vazou. Palavra oficial da empresa e palavra oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Informação para você, torcedor cruzmaltino. Vamos então continuar no ritmo. Eu quero registrar que o Rudimar Matias nos mandou ontem um e-mail pelo vascaínosatencão@gmail.com fazendo uma ponderação, ele que é de João Pessoa. Ele mais 154 sócios do Vasco queriam saber exatamente da situação, da notícia que nós demos na última terça-feira em relação a um possível investimento no Complexo de São Januário para que a obra do estádio possa sair do papel, do projeto e possa realmente acontecer. Ele teve informações que outras pessoas chegaram a comentar de que o projeto não foi oficial e, além disso, de que os imóveis no entorno de São Januário, 49 no total, estariam irregulares, com questão de penhora, sem IPTU pago, enfim, a gente já vai falar sobre isso, porque eu tenho a posição do Departamento Jurídico do Vasco a quem procurei para esclarecer isso. Mas mais do que esclarecer isso, eu gostaria de trazer a palavra oficial. Carlos Leão é o VP de Finanças do Vasco. Quem está tocando esse projeto é o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, e o VP de Obras e Engenharia, Pedro Seixas. Campelo não consegui falar, não tive retorno, está aberto o canal para que ele possa também ponderar sobre esse assunto, e o Pedro Seixas andou acamado com um problema de apendicite, já está liberado. Carlos Leão é o VP de Finanças, que mexe com a grana e que também está diretamente ligado a esse evento do novo estádio de São Januário. E o Carlos Leão vai confirmar aquilo que nós demos na terça-feira. Ninguém aqui tem interesse absolutamente de ser favorável ou desfavorável. Cobrimos o Vasco da Gama, o que acontece no Vasco. Ah, mas pode ser uma jogada política. Eles têm que falar isso. Nós aqui estamos apenas para informar. E em momento nenhum nos achamos usados por isso. Eu, particularmente, tenho muita experiência para saber quando estou sendo usado e quando não estou sendo usado. Mas esse é um processo que já dura mais de ano e eu tenho a informação concreta. E o Carlos Leão me confirmou. Há sim um investidor interessado que quer, inclusive, embutir no seu investimento as dívidas dos imóveis em redor de São Januário, e isso pode acontecer em breve. Mas vamos ouvir Carlos Leão, que vai falar exatamente sobre o que está acontecendo e confirmar a informação que nós demos na última terça-feira. O projeto Novo São Januário está saindo do papel. Saudações vascaínas ao pessoal do AV. Mais uma vez um prazer estar por aqui falando com vocês. Em relação ao projeto de remodelação de São Januário, ou modernização de São Januário, a gente tem que ter muito cuidado para tratar desse assunto, para não gerar no vascaíno mais expectativas do que já foram geradas nos últimos, 20 anos, 30 anos, porque é um projeto sério, é um projeto importante, é um projeto de médio prazo para construir e longo prazo para se pagar. Então, eu vejo também que os agentes políticos do Vasco precisam entender que é um projeto pro Vasco, é um projeto do Vasco pro Vasco, e que passará certamente de gestão para gestão. Então, isso é importante, que o vascaíno tenha o Vasco acima das questões políticas nesse projeto de modernização de São Januário. O projeto tecnicamente tem sido muito bem conduzido pelo Pedro Seixas, que é o VP de Obras. Nós fizemos várias apresentações para vender o projeto, para mostrar esse projeto ao mercado. Isso é muito importante, foi muito importante. O presidente Alexandre Campelo, principalmente nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, tem se dedicado a esse projeto de maneira muito forte. A entrada do Alexandre Campelo
nas reuniões junto aos parceiros, impulsionou bastante o projeto, até porque ele é o presidente do clube e ele tem a palavra final, então isso é importante. A KPMG também tem ajudado na modelagem, na modelagem financeira do projeto. E a gente está otimista de que pode mostrar algo bastante concreto ao torcedor nos próximos meses. Mas, por enquanto, é só o que a gente pode falar. As reuniões acontecem semanalmente, muitas vezes 2, algumas até 3 vezes numa semana. E a gente espera que na próxima semana tome um impulso ainda maior. E volto a falar, o presidente Alexandre Campelo estará na reunião, então isso facilita na tomada das decisões mais rapidamente, entendeu? É isso que a gente tem para colocar agora e vamos em frente, vamos olhar para frente, que o Vasco precisa ser visto no longo prazo também, não só no curto prazo. Sobre a questão jurídica, eu vou trazer a informação que eu obtive junto ao departamento jurídico do clube. Assim, imóveis distintos e há alguns já com penhoras e outros com dívidas em relação a questões de impostos. Mas nada que seja assim expressivo e que não possa ser resolvido. O desafio, na verdade, é limpar essas penhoras e unificar todas as matrículas em um só, sob um mesmo endereço, o endereço do Vasco. General Almério de Moura 131. É um trabalho árduo, não é um trabalho muito fácil e que tem necessidade de recursos. O investidor tem a vontade de fazer esse investimento, de colocar essa grana para regularizar isso. Então, nesse momento, o que eu posso informar ao Rudimar, aos amigos de João Pessoa e também à imensa torcida vascaína é que há sim dívidas com tudo que acontece em torno ali, todos os imóveis, que ninguém sabe se são realmente 49, mas tudo pode ser solucionado com grana e com um trabalho árduo para que todos aqueles imóveis venham para o mesmo endereço, o endereço do Vasco. Vamos então agora a informações rápidas, várias notícias. Primeiro sobre o time do Vasco, mais um dia de preparação, ninguém ainda sabendo qual time que vai a campo, mas não devem acontecer muitas modificações daquele time que a gente vem anunciando aqui durante a semana. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanha e Henrique, Andrei, Felipe Bastos, Bruno César, Benítez, Germancano e Thales Magno. A situação de Breno, eu conversei hoje com o Dr. Rodrigo Furtado, médico do Vasco, que disse, ele realmente está bem, mas talvez ainda precise de mais um tempinho, mas não descartou. O que pode impedir, talvez, é que vai haver uma restrição em relação ao número de jogadores do banco de reservas em função dos protocolos. E talvez isso impeça do Breno estar no banco de reservas, mas não está descartado. Aliás, por falar em Bruno César, ele deu agora há pouco uma entrevista coletiva na Vasco TV e amanhã o JP Escofano de manhã no Bom Dia Gigante vai trazer os detalhes dessa importante entrevista, porque o Bruno César não fala há muito tempo e realmente precisa se justificar em função daquilo tudo que ele não fez nesses últimos 18 meses. Em relação a reforços, se especulou ontem o nome de Anderson Martins, 0 contato. Nenhum contato. Falei hoje com o diretor executivo Mário André Mazzucco sobre nomes oferecidos. Ele confirmou que realmente o atacante Eli Estirila, atacante do Barcelona de Guayaquil, foi oferecido, mas disse bem o Mazzucco, se é oferecido nem sempre é tão bom. E não foi do agrado e muitos outros são oferecidos. Na verdade, o Vasco está tratando a questão de reforços com muita calma, muita cautela. Por quê? Porque primeiro precisa pagar seus jogadores. Porque até isso chega aos atletas e os atletas ficam chateados. Porque se ainda não receberam, como é que o Vasco está pensando em contratar? Então primeiro pagar todo mundo. E olha, há sim uma possibilidade. Porque eu também confirmei com o departamento jurídico do Vasco que aquela questão da penhora da Fazenda Nacional, o Vasco não foi notificado. Então as contas estão livres, o Vasco pode receber dinheiro e há uma possibilidade, de repente, da questão do sócio-torcedor, até do restante do Marrone, também em relação à TV Globo, entrar um dinheiro para o Vasco pagar os seus funcionários. A gente disse isso também no Bom Dia de segunda-feira. Havia uma possibilidade grande de que o Vasco pudesse quase que quitar tudo aquilo que está em atraso. 3 meses para atletas e 2 meses para funcionários. Então a gente fica nessa expectativa, porque grana deve entrar, e pelo menos por enquanto não há nenhum impeditivo. Para a gente concluir, informações bem rápidas. Sócio gigante.
91.291, você está vendo aí, hoje tivemos um acréscimo de mais 204 se associando. Caiu no sócio geral, hoje 114.387 menos 210. A situação envolvendo o CT, Moacir Barbosa, ontem nós levantamos essa informação. Que pena que o nosso vídeo não deu tanta visualização. Será que o torcedor do Vasco não está apoiando essa ideia? Nós aqui estamos apoiando, achamos que realmente seria bastante justo. Moacir Barbosa seria um nome ideal. E para aqueles que estão organizando a petição, pelo menos valeu muito a pena. 230 assinaturas antes do Avenils e agora mais de 1.000 assinaturas que serão encaminhadas ao presidente Alexandre Campelo. Em relação ao colégio, informações que a gente tem hoje ainda muito esparsas. Talvez amanhã, mais tardar, semana que vem, algumas boas novidades. Já sei que a jardinagem está atacando, jardinagem em volta do colégio para ficar bonito, pintura com cruz de malta, mais uma área está sendo construída, uma área de convivência entre os alunos, atletas, vai ficar muito bonito. Eu falei hoje com o Marcelo Bosch, que não quis me dar muitas informações, mas acho que para a semana que vem a gente vai ter mais informações desse colégio, que vai ser um dos mais funcionais e um dos mais bem aparelhados do Brasil. Uma outra informação sobre a vigilância sanitária que espera amanhã fazer uma nova vistoria em todos os locais. E em São Januário fizeram ali umas regrinhas também, né? O dispensor precisava ser preso na parede, não pode ficar embaixo. A lixeira estava com o pedal meio quebrado. Tudo bem. A gente aceita que foi algo realmente providencial, que não foi apenas para dar algum tipo de satisfação. O Vasco vai cumprir e não vai ter nenhum problema para o jogo de domingo. O Vasco anunciou hoje a maneira como você, torcedor, que doou, que ajudou na compra do ingresso Vasco e Palmeiras, estará concorrendo à camisa do Romário. 11 camisas. Você está vendo aí na chamada, no site vasco.com.br, tem lá um linkzinho aqui, você clica, tá lá a relação de todos aqueles que compraram, com o seu número do lado, sendo sócio. O número vai acontecer, o sorteio às 19 horas do dia 4 de julho, pela Loteria Federal, no dia 6 de julho. O Vasco vai entrar em contato com aqueles que ganharam e vai também enviar o código de rastreio para que você possa receber. Tem que estar com o seu cadastro ok no Sócio Gigante, para que o Vasco possa entrar em contato com você. Endereço ok vai ser mandado e o código de rastreio do correio também, para que você possa saber aonde está a sua camisa do Baixinho, que vai autografada para a sua casa. Para terminar, Fred Guarim deve fazer exame amanhã, mais tardar sábado, dando ok, o resultado sai 2 horas depois, ele estará liberado para ir ver o jogo domingo. A princípio, não deve ter problema nenhum. E a gente encerra esse Avenils de hoje com um pensamento muito bacana que foi postado no Instagram de Fred Guarim. Você está vendo aí que é algo que nós pensamos muito. Domingo vamos completar 15 meses. E o nosso sonho aqui do canal Atenção Vascaínos, apesar de tanta gente querer dizer ao contrário, mas é um sonho que está se tornando uma grande realidade. Disse assim Guarim: sempre tive sonhos para cumprir. E em algumas ocasiões me disseram que não ia conseguir. Mas esses que me diziam que não ia conseguir não se deram conta que era exatamente o que necessitava escutar. Hoje, 25 de junho de 2020, sigo escutando todo mundo e respeitando a cada opinião. E também sigo cumprindo meus sonhos. Tudo está na sua mente. Um grande abraço, Fred Guarim. Belo pensamento. E um grande abraço ao Dr. Clóvis Munhoz, que hoje mandou mensagem dizendo que volta às atividades amanhã. E um grande abraço para o querido Augusto, lá da Copenhague, do Shopping Village Mall, que está sempre curtindo o canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço ao querido Augusto. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o JP Escofano e eu volto à noite com o Avenils. Curta os nossos vídeos. Só aqui que eu vou falar isso. Curta os nossos vídeos. Aqui nós temos jornalismo esportivo de verdade. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite. Tchau, turma. Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!